Muito bem-vindos à aula síncrona número 10 da disciplina de Ecologia Geral do Campo Sete Lagoas da UFSJ. Hoje nós finalizaremos o tema da aula síncrona 9. Vou discutir com vocês sobre teoria do rio contínuo e também a base que a gente tem que construir para poder tratar impactos ambientais e recuperação de ecossistemas que estão degradados. Então vamos nessa. Bom, antes de começar sobre e chegarmos em teoria do rio contínuo, algumas observações são importantes. Os rios estão dentro de bacias hidrográficas. Dentro dessas bacias hidrográficas existem condições muito específicas. Você tem uma geologia, um clima, uma composição química e uma composição biológica muito relacionados. Assim, se a gente pegar a bacia hidrográfica do Jequitinhonha ou a bacia hidrográfica do São Francisco, apesar delas terem divisores de água, delas estarem muito próximas durante boa parte do seu trecho, elas possuem flora e fauna bastante diferentes, porque elas têm geologia, parcialmente o clima e química diferentes. Bom, o fato é que os rios dessas bacias, eles têm, ao longo da bacia, eles sofrem com um gradiente físico, químico e biológico. Isso quer dizer que, em posições diferentes dessas bacias, você tem rios com águas mais rápidas, mais transparentes, menos transparentes, águas mais lentas, trechos de rios mais rasos ou mais profundos. Você tem uma importância da vegetação que está no entorno do rio muito maior ou igual à entrada de energia solar, que permite o crescimento de algas e o trabalho de produtores com produção de energia para dentro do sistema, ou a importância da vegetação marginal muito menor do que a entrada de energia solar, mas não perdendo a sua importância em termos de formação de hábitat e de disponibilidade de recursos e condições para muitas espécies. Então você tem largura, profundidade, turbidez, velocidade da água, a flora e a fauna variando nesse gradiente físico e químico e biológico. E com isso surgiu em 1980 a teoria do rio contínuo. Essa teoria é de Vanotti e colaboradores, e eu quero discutir com vocês aqui agora um pouco a base dessa teoria. Muito bem, observando uma bacia hidrográfica, a gente encontra, a partir das nascentes, os primeiros riachos que vêm das nascentes. Esses riachos originários dessas nascentes, até que eles encontrem um outro riacho originário de outra nascente, eles são categorizados como ordem número um. Assim como essa imagem que está aparecendo aí para vocês. A partir do momento que o riacho ordem um encontra com outro riacho ordem um, o que ele forma é um riacho de ordem 2. Se dois riachos de ordem 2 se encontram, então se formam os riachos de ordem 3. E aí sucessivamente, o que faz com que dois de riachos de ordem 3 gerem um 4, dois de 4 um 5, dois de 5 um 6, e aí vai. Bom, o fato é que esse exemplo que eu estou mostrando para vocês aí ilustra uma bacia hidrográfica que tem a ordem máxima igual a 4. Então, portanto, esse rio de ordem 4, ele deságua no mar. E essa região de deságua é chamada estuário. Algumas coisas são importantes serem notadas nessa bacia que eu estou dando de exemplo. Primeiro, existem as regiões de cabeceira, que são as regiões das nascentes. Então, muito comumente, os trechos de rio que tem lá são de ordem um e ordem 2. Segundo, existem divisores de águas entre bacias hidrográficas. Eu acabei de comentar que São Francisco e Jequitinhonha têm divisores de água em comum. Então, é possível que uma chuva que caia para a esquerda de um divisor de água forneça água para uma bacia, e a que cai para a direita para outra bacia. Esses divisores de água são importantes então para definir para qual bacia corre a água de uma chuva, por exemplo. Terceiro, essa região que está sendo determinada aqui agora, nesse trecho achuiado, é uma planície de inundação. É uma região mais plana, as águas são mais lentas, mas é uma região que vai receber muita água das cabeceiras nos períodos chuvosos. Isso pode fazer com que os rios tenham um volume de água muito aumentado e que esse volume de água extravase a sua calha principal. Ou seja, existe uma região de inundação periódica nessa planície de inundação. Bom, como eu estou falando de ordem, qual será a maior ordem que existe em rios? Esse gráfico foi extraído de um artigo de 2012, cuja fonte está devidamente citada abaixo,
Nesse artigo existe muita informação, mas uma delas que interessa aqui agora é que, pensando num gráfico em que o eixo X é a ordem do rio e o eixo Y é a largura desse rio, nós temos uma relação entre o aumento da ordem e o aumento da largura do rio. Então dá para ver nessa curva aqui que existe essa relação. E aí, com essa curva, a gente consegue encontrar também que a maior ordem de um rio é a ordem 12. E que o rio de segunda maior ordem, esse de ordem 11 aqui, ele foge um pouco da relação, né? Ele tem uma largura muito menor do que rios de ordem bem menores. Então, esse rio de ordem 11 é o rio Nilo, e esse rio de maior ordem conhecida, maior ordem que existe no nosso planeta, é o rio Amazonas. Ótimo! Pensando então em todas essas ordens, pensando então em todos esses tributários, esses rios e riachos dentro da bacia hidrográfica, todos eles recebem contribuição de matéria orgânica do lado externo do corpo d'água. Então, folhas, galhos, animais, qualquer coisa que venha do lado de fora e caia dentro do rio é uma matéria orgânica particulada grossa. Tá? Então, são elementos que são fornecidos dentro do rio e que podem ser utilizados por organismos que estão dentro desses trechos de rio. Então, bactérias e fungos podem atacar essa matéria orgânica particulada grossa, assim como a ação física. E ambos podem transformar a matéria orgânica particulada grossa em matéria orgânica dissolvida. Acontece que do lado de fora do rio também vem matéria orgânica dissolvida diretamente. Depende de como esse processo do lado de fora é o fornecimento para a parte interna do sistema. E também pode vir matéria orgânica particulada fina, que sob a ação física dentro dos corpos d'água se transforma em matéria orgânica dissolvida. E o que é essa ação física? Esse material é chacoalhado, bate em rochas, vai para o fundo, removido, volta para a superfície. Então, essa ação física está trabalhando essa matéria orgânica, de forma que ela pode se tornar uma matéria orgânica dissolvida, que seria de menores fragmentos, menores pedaços, são as dimensões menores. A matéria orgânica particulada fina pode ser, junto com a luz externa do sistema, fornecida a produtores, o que permite com que os produtores dos corpos aquáticos, que são algas, é, entrem com energia dentro do sistema, transformem luz, água e nutrientes em carboidratos que vão ser disponibilizados dentro desse sistema. E aí eles são os produtores dos sistemas aquáticos. Bom, a matéria orgânica particulada grossa, sofrendo a ação física, ela pode se transformar em matéria orgânica particulada fina ou ainda matéria orgânica dissolvida. E as bactérias, os fungos, os produtores também podem trabalhar esse material produzindo matéria orgânica particulada fina. Bom, o fato é que, à medida que os produtores utilizam desse material, eles podem, em alguns ambientes, principalmente onde a entrada de luz é muito grande, formar um filme em cima de rochas. E muitas vezes também em superfícies mais argilosas e mais calmas de locais que têm muita entrada de luz. E existe um grupo de organismos que consegue raspar, utilizar esse filme de algas como recurso alimentar. Esses são os raspadores. Então, vários organismos estão dentro dessa categoria. A matéria orgânica particulada fina é particularmente interessante para os organismos que coletam na água essa substância e para os organismos que filtram a água e ficam com a matéria orgânica particulada fina. Desculpem. E essa matéria orgânica particulada grossa ela é particularmente importante para os organismos que a quebram, os fragmentadores. Então, uma série de organismos tem condições de quebrar essa matéria orgânica particulada grossa e transformar em matéria orgânica particulada fina. Mas, de certa forma, os fragmentadores, os coletores, podem ser recurso para predadores, ou predadores de grande porte, ou predadores de menor porte. Mas também, esses predadores de menor porte podem ser recursos para os predadores de maior porte, e esses de menor podem utilizar os raspadores, que também podem ser recursos para os de maior porte. Pensando mais à frente, e pensando nisso aqui em qualquer ordem de rio, a gente consegue olhar a teoria do rio contínuo de Vannott e fazer algumas observações interessantes. Então, nessa imagem é ilustrada um único corpo d'água, muito simplificado, em que você tem a vegetação ripária,
que pode ser mata de gameria, como deve ser aqui no alto, e mata ciliar, a partir do momento que a gente começa a ver o rio, é mata ciliar, porque ela não encontra no topo. E nessas regiões, a contribuição da vegetação marginal ou da vegetação ripária em matéria orgânica particulada grossa para o rio é muito elevada, mas também matéria orgânica particulada fina e matéria orgânica dissolvida. E aí, como eu tenho muita matéria orgânica particulada grossa, e ela significa a maior parte da energia que entra dentro do sistema, então os organismos fragmentadores, como mostra nesse primeiro círculo aqui, eles são grande parte dos organismos que preenchem as comunidades aquáticas nesse sistema, assim como os organismos coletores. Perceba, eu tenho poucos predadores contribuindo e eu tenho poucos pastejadores. À medida que o rio aumenta a largura e eu tenho uma importância maior da luz externa, uma contribuição dos produtores maior dentro da calha do rio em termos energéticos e também uma ação física continuada da cabeceira para o trecho médio do rio e isso se intensificando, então os organismos fragmentadores, que é a maioria aqui em cima junto com os coletores, eles se tornam uma quantidade pequena. Tá aqui, ó, os shredders, os fragmentadores aqui, reduzem a sua quantidade. Os pastejadores aumentam a quantidade, porque eu tenho muita luz entrando, ainda não é tão profundo. Eu tenho filmes de alga que são importantes. E os coletores têm uma quantidade mais ou menos mantida. E aí, aumentando muito a largura do rio e reduzindo a participação em termos comparativos da energia que é provida da vegetação ripária em relação à produção dentro do próprio corpo d'água a partir dos produtores, então eu tenho uma comunidade de organismos totalmente alterada. Então eu tenho os coletores sendo a maioria e os predadores como o segundo grupo mais importante. Então, pensando na teia trófica das regiões, das cabeceiras das bacias hidrográficas até a região de Foz, então eu tenho uma alteração na composição de fauna, ou seja, a comunidade muda de acordo com a entrada de energia e a fonte de entrada de energia dentro dessas bacias. Na última aula eu discuti com vocês, inclusive, que o ambiente aquático lacustre tem como futuro, no final de processo de sucessão ecológica, se tornar a Terra. E aí eu discuti com vocês quanto tempo que isso dura. Bom, se for natural, é muito lento. Isso vai demorar muito para acontecer. Se tiver um dedo humano, ou seja, se tiver uma poluição humana dentro do ambiente desses, isso pode ser muito acelerado. Então, quando eu tenho um fornecimento de matéria orgânica, eu aumento muito rapidamente a deposição de material no fundo desses corpos d'água, aumenta a quantidade de nitrogênio e fósforo dentro desse sistema, favorecendo algas, mas também favorecendo com a redução de profundidade e com esse volume de nutrientes entrando, a proliferação dessa vegetação que vai conseguir ir cada vez mais para o centro do lago, de forma que em algum momento no futuro ele pode se tornar um brejo e depois ambiente terrestre, seguindo essa sequência que eu mostrei para vocês já na última aula. Então, se eu tenho ação humana, isso tudo é acelerado. Se eu não tenho ação humana, isso ocorre num tempo específico menor do que com a ação humana. E aí, a partir daí, a gente entra com o conceito do que é perturbar e degradar. Quando o homem afeta esses ambientes naturais e afeta numa escala do que é possível menor, então se os ambientes não são muito perturbados, então eles têm condições de mudar o estado um pouco e retornar para a condição anterior. Mas se esse nível de perturbação é muito grande, então esse ecossistema pode perder a resiliência, ou seja, a capacidade de retornar sozinho ao estado em que se encontrava antes, ou seja, a capacidade de se auto-regenerar. Vamos usar esse gráfico aqui agora para poder ilustrar como que pode acontecer o impacto ambiental ao longo do tempo e ilustrar alguns pontos importantes para se entender impactos ambientais. 5 momentos no tempo são importantes para esse entendimento. Um momento de tempo atual, um tempo de início de uma ação que vai causar um impacto, o tempo de início do impacto, um tempo final da tal ação que pode causar o impacto e um tempo de interesse qualquer. Então, considerando aqui no eixo X tempo e no eixo Y qualidade ambiental, e essa qualidade ambiental pode ser dada por qualquer variável. Eu posso medir o número de espécies, eu posso
medir diversidade de espécies, eu posso medir turbidez da água, eu posso medir pH, metais pesados no solo ou metais pesados na água. Eu posso medir N fatores para ter uma ideia do efeito de uma ação sobre o ambiente. E aí, considerando o fato de que impacto ambiental é qualquer alteração no meio físico, biótico ou químico de um sistema, de um ecossistema aqui no caso, então várias dessas variáveis se prestam melhor ou pior para determinar o efeito de uma determinada ação. Pensando assim, eu poderia ter ao longo do tempo uma previsibilidade de uma qualidade ambiental mais ou menos estável. Mas ao longo do tempo eu posso ter o início de uma determinada ação que me provoque a existência dos outros momentos que são importantes aqui. Então vamos imaginar aqui um tempo inicial de uma determinada ação e a partir desse tempo inicial dessa ação, algum tempinho depois, se iniciou o impacto ambiental. Iniciado o impacto ambiental, o que deve acontecer com a qualidade ambiental atual? Reduzir. É o que ilustra essa segunda linha aqui. E aí, mesmo que eu termine a ação nesse momento 4 de tempo aqui, eu posso persistir com a qualidade ambiental perdida. Tá? E a magnitude dessa perda é mensurável. Se eu estiver comparando o quanto que eu tenho aqui no momento de interesse de qualidade ambiental com o momento anterior, então eu estou medindo a magnitude do impacto. Vamos a um exemplo. Imagine que eu tenha 300 espécies na qualidade ambiental atual e essa é a medida que eu estou usando. E aí, se eu causei uma determinada ação que gerou impacto nesse tempo, e aí aqui eu tenho uma redução do número de espécies para 210, a magnitude do meu impacto foi a perda de 90 espécies. Vamos usar esse mesmo gráfico para explorar uma outra possibilidade. A partir do momento em que eu tenho uma perda de qualidade ambiental, se eu tinha no momento anterior um sistema conservado ou muito próximo disso, então de fato isso é uma perda de qualidade ambiental. Agora, se no momento anterior eu tinha uma condição após o impacto, ou seja, a qualidade ambiental que eu meço aqui, eu estou aferindo aqui, já é posterior a um impacto ambiental que ocorreu lá no passado, então eu posso saber que essa qualidade ambiental já não é o normal dessa região de interesse. E aí, se eu quiser melhorar essa região, eu posso causar um outro tipo de impacto diferente. Eu posso causar um impacto ao contrário desse aqui, que é o impacto negativo, é o impacto que está reduzindo a qualidade ambiental, eu posso causar um impacto positivo, um impacto que proporciona uma melhoria da qualidade ambiental, representada agora por essa barra verde, indicando quanto que se ganha na qualidade ambiental. Muito bem. Só que o impacto negativo e o positivo, eles podem ter magnitude diferente. Ele pode causar uma perda maior de qualidade ambiental, como ilustra essas outras duas linhas com esse impacto que cresceu pelo menos 30% e esse outro que é pelo menos o dobro do primeiro. Ótimo. Pensando ainda na evolução disso aqui, eu posso causar um determinado impacto em que muito bem. Pensando ainda dentro desse mesmo esquema gráfico, eu posso imaginar uma determinada ação em que causa um impacto de forma imediata. Se o tempo de início da ação é igual ao tempo de início de impacto, então é isso que está ilustrando nesse gráfico aqui. Um exemplo poderia ser o derramamento de petróleo no corpo d'água. Imediatamente após o derramamento de petróleo, você vai ver bicho morrendo, muito provavelmente. A intoxicação é de imediata, você já consegue ver o organismo sucumbindo ou morrendo. Ótimo. Pensando no impacto, independente de se ele ocorre no momento ou posterior à ação, eu posso recuperar tal impacto. Ou então eu posso reduzir a magnitude dos seus efeitos negativos. Ou, dependendo do impacto, eu não tenho como recuperar. E isso me leva a qualificação diferente desses impactos. Quando eu consigo recuperar, esse impacto é chamado de recuperável. Quando eu consigo amenizar os efeitos negativos, ele é mitigável. E quando eu não consigo recuperar nada, ele é irrecuperável. Os órgãos ambientais trabalham com essas três possibilidades para testar a instalação ou não de empreendimentos potencialmente poluidores. Quando a gente trata de impactos irrecuperáveis, tem que haver uma negociação e uma certa compensação do empreendedor para esses impactos irrecuperáveis. Quando ele causa os impactos, os órgãos ambientais desejam que o empreendedor ele consiga
produzir um plano de controle ambiental em que se estabeleçam medidas que mitiguem ou recuperem os impactos. E no caso de impactos irrecuperáveis, medidas que sejam compensatórias daqueles impactos. Ótimo. Então vamos imaginar um ambiente como esse aqui, que está em amarelo, um ambiente natural, começando a ser minerado, e isso aqui é uma mina de carvão. Eles cabem dentro de um gráfico em que eu poste no eixo Y funções e no eixo X estrutura do sistema. Então eu posso pensar numa árvore, essa árvore relaciona com a atmosfera, ela utiliza elementos da atmosfera, do solo, e ela faz fotossíntese, ela pode produzir flores, atrair polinizadores que podem ir polinizar essas flores, obtendo frutos para essa árvore e dependendo, pode existir até um homem que depende daqueles frutos para se alimentar ou fazer dinheiro. Tá? Então, eu tenho um sistema, um ecossistema original, como esse que eu citei aqui agora, numa posição XY, que indica a quantidade de elementos de sua estrutura e que indica o número de funções ou a importância dessas funções dentro de sua concepção, dentro desse sistema. Se eu impacto levemente esse sistema, ele tem condições, pela sua resiliência, de retornar a esse ponto. Então, se eu impacto ele um pouco, ele pode deslocar para essa posição onde está o mouse aqui agora, indicando perda de algumas funções. E se esse impacto foi pequeno, então ele pode retornar para o ponto original. Se eu impacto nesse sentido aqui, então as funções são mantidas, mas eu perco algumas estruturas. Mas se foi pouco, ele pode retornar ao original. Agora, se eu impacto ele muito fortemente, eu posso retirar ele dessa posição original e levar para uma posição muito abaixo, como essa aqui, em que eu mostro uma grande perda de qualidade ambiental. Então esse ecossistema ele não é perturbado, ele é degradado. Nessas condições, o ecossistema degradado não tem condições de retornar ao estado original sozinho, ao menos no tempo ecológico. E aí, quando isso ocorre, a gente pode tomar diversas providências diferentes. A primeira é pensar na restauração. Ela é virtualmente impossível. É praticamente impossível que você obtenha exatamente o que estava antes naquele ambiente que foi degradado. Então, por isso, existem as técnicas de reabilitação. A reabilitação seria com foco ou em funções, como essa seta ilustra, ou em estrutura, como a seta da direita ilustra, do sistema. Então, na direção de recuperação de fato, eu faço a reabilitação. Então, eu trabalho com foco ou em estrutura ou em funções, melhorando o sistema. Agora, eu posso pensar também em substituição, ou seja, sem nenhum compromisso com o que existia antes, criar uma nova forma estrutural, uma nova disponibilidade de funções para aquele ambiente. Então, por exemplo, eu poderia pegar uma área que foi degradada e construir uma quadra de futebol dentro dessa área, tá? Uma quadra de vôlei, um ginásio, eh, o que eu não estou julgando aqui. E a outra opção seria abandonar. Então, o ecossistema foi degradado, deixa como está. Numa escala de tempo ecológica, é altamente provável que isso piore. Numa escala de tempo evolutiva, é provável que isso melhore. Mas escala de tempo evolutiva, geológica, eu estou pensando em milhares de anos, em centenas de milhares de anos. Então, não faz nenhum sentido o direito humano, e nenhum sentido ético também, que um ecossistema degradado seja abandonado. O ser humano que causou tal degradação, ele tem uma responsabilidade. De acordo com o princípio do poluidor-pagador, o que você causou de poluição, você tem que criar de solução. Então, a poluição causada por você é a sua responsabilidade. Tá? Então, pensando no ecossistema degradado, você tem essas N possibilidades para trabalhar com ele. Pensando no degradado, eu posso trabalhar com restauração de ecossistemas. Tá? Então, é uma tentativa de obter o ecossistema que tinha na original. Mas, de certa forma, que eu consigo fazer uma reabilitação. Dentro de ambientes aquáticos, em ambientes lênticos, ou seja, lagos e lagoas, a entrada de nutrientes, especialmente nitrogênio e fósforo, são a principal ação que pode acelerar a sua sucessão ecológica e ocasionar certa degradação. Então, esse processo de sucessão ecológica nos lagos, quando ele é acelerado pelo homem, ele recebe o nome de eutrofização. De certa forma, vocês viram na última aula que o ambiente eutrófico aquático é um ambiente em que eu tenho muita energia sendo produzida dentro dele. Por isso que recebe o nome de eutrofização, porque eu vou acelerar muito rapidamente a produção de energia dentro do sistema.
nutrientes também, não é? Então, a partir do momento que eu tenho a entrada de nutrientes aumentada, eu estimulo o crescimento de plantas e algas dentro desse sistema. Aumentando o crescimento de plantas e algas, eu tenho um acúmulo de matéria orgânica no sedimento do lago muito aumentado, o que vai favorecer as populações de bactérias decompositoras, que muitas vezes são anaeróbias, mas existem também as aeróbias. Mas existem as anaeróbias estritas, tá? E elas vão se dar muito bem em condições como essa aqui, ó, em condições anaeróbias. Quando eu tenho um número de micro-organismos extremamente aumentado, porque eu estou tendo entrada de nutrientes muito grande, pode começar a existir depressão de oxigênio dentro desse ambiente. Ou seja, eu tenho pouco oxigênio, eu tenho pouca capacidade de manter organismos de médio e grande porte que são aeróbios. Consequentemente, esses organismos começam a morrer, assim como as próprias algas devem começar a morrer quando essa multiplicação é muito grande, e as plantas aquáticas também. E o fato de morrerem organismos de grande porte, aqui, por causa desse consumo de oxigênio pelas algas, pelas bactérias, e o fato de eu ter um crescimento de algas e plantas muito grande e começar a ter muita planta morrendo, isso retroalimenta a causa principal, que é a entrada de nutrientes. E como que eu trato isso? O primeiro passo é cuidar dessa entrada excessiva de nutrientes. Ela tem que ser cessada. Se você não faz isso como primeiro passo, você não consegue recuperar esse tipo de ambiente. O segundo é controlar o crescimento de plantas. Então, se você tem muitas plantas, retirar o excesso. Mas perceba que se você for retirar as plantas, que é o excesso, sem controlar a entrada de rejeitos, você está provocando um super crescimento de plantas e algas. Plantas aquáticas e algas. Por quê? Você está mantendo a população baixa e aí você está fornecendo muito nutriente, porque não cessou, não desviou os rejeitos que continuam entrando dentro do ambiente. Então você consegue manter essa população de plantas e algas crescendo de forma exponencial por muito tempo. Existem casos de retiradas de plantas aquáticas de reservatórios de pequenas hidrelétricas no interior de São Paulo, em que se retiraram milhares de caminhões de plantas e ao parar e dar uma olhada, tinha a mesma quantidade de plantas dentro do reservatório. Por quê? Porque não houve desvio dos nutrientes em excesso que entravam ou não houve tratamento. Ou seja, a causa não foi tratada. Então, na ordem, tratar a causa, ou seja, retirar a entrada excessiva, depois controlar o crescimento das plantas e algas, aí sim dragar o sedimento, porque você não está tendo muito organismo morrendo mais, e aí você pode retirar aquele excesso de sedimentos que funcionava como substrato recurso para bactérias decompositoras, e por último, a aeração do hiponímino, que é da parte inferior, onde tem pouco oxigênio, ou até depressionou o oxigênio dentro do processo de eutrofização, então você vai injetar oxigênio permitindo novamente uma condição essencial existir, que é o oxigênio para os organismos de médio e maior porte voltarem a conseguir colonizar aqueles ambientes. Muito bem, e no ambiente terrestre? No ambiente terrestre, você tem que ter um local de referência. Então, imaginemos uma área que está sendo minerada. Se você tem uma necessidade de conhecer a área antes de iniciar a mineração, então você sabe o que tinha antes. Agora, se você não tem, você tem que ter o conhecimento do entorno, do que existe naquela região. Então você tem que ter locais de referência ou a referência passada da mesma área. E aí você trabalha com grupos ecológicos de espécies desse local de referência ou da referência passada. E o que são esses grupos ecológicos? São aquelas espécies que na sucessão ecológica primária entram nos momentos diferentes. Lá no início da sucessão ecológica, eu tenho os organismos pioneiros, que normalmente são R selecionados, que normalmente estão reproduzindo muito rapidamente e que têm um espectro de condições muito elevado, que suportam grandes variações de temperaturas e ambientes instáveis. Então, esses organismos, que são os pioneiros, eles têm condições de se estabelecer em condições mais inóspitas do hábitat. Mas lá no final da sucessão ecológica, tem os organismos climáxicos. Eu estou pensando só em produtores, mas os produtores, ao surgirem, carregam com eles a possibilidade de existirem os consumidores depois, e o raciocínio se mantém o mesmo. Então, lá no momento do final da sucessão ecológica primária, eu tenho os organismos de clímax, que surgem depois de muito tempo passado, de muita variação nas condições, nos recursos do mesmo hábitat, e de existir por muito tempo as relações de facilitação, que é, de certa forma, uma facilitação para a chegada de organismos que vêm depois, feita pelos organismos pioneiros, e competição, que, de certa forma, é a competição estabelecida entre quem chega depois e quem estava antes.
Então, dentro do ambiente terrestre, eu preciso dos locais de referências, trabalhar com grupos ecológicos, para que eu consiga fazer uma restauração passiva, ou seja, para que não seja necessário eu continuar acompanhando aquilo de perto o mais rápido possível. Mas um manejo adaptativo, que aos poucos essa necessidade vá se cessando. Então, eu consigo pensar na paisagem, obter elementos que existem nessa paisagem, não organismos exóticos, obter esses elementos e utilizar no meu processo de recuperação. Pensando assim e eliminando as ações, assim como no ambiente aquático, que levaram à degradação, eu posso trabalhar com muitos modelos de recuperação de ambientes terrestres que foram degradados. Tá? Aqui eu só estou mostrando um exemplo, um entre os vários exemplos possíveis. Nesse exemplo, existe um esquema de plantio de mudas, mas de mudas dentro de grupos ecológicos diferentes. Entre eles, as pioneiras, plantas secundárias iniciais e secundárias tardias e plantas climáxicas. E esse esquema nesse quadro branco ilustra a proporção entre esses quatro grupos ecológicos, no sentido de que as pioneiras e secundárias iniciais favoreçam a posterior germinação das tardias e somente depois que se favoreça a germinação das climáxicas, levando a ordem mais lógica que permita um manejo adaptativo, uma restauração passiva, fazendo o quê? Imitando a sucessão ecológica. Então, quando você imita esse processo natural, e isso pode ser feito de várias formas diferentes, você reduz o custo disso aí. Você tem uma restauração passiva mais rápida e um manejo adaptativo que vai te permitir mais rapidamente esquecer disso aí, e isso aí vai se recuperar sozinho. Agora, sistemas de recuperação que não levarem em consideração isso e trabalharem, por exemplo, somente com uma espécie, por exemplo, eucaliptos, eles não são os melhores sistemas possíveis para serem trabalhados. Eles vão fazer com que no final dessa recuperação eu tenha um ambiente muito discrepante do que eu tinha antes. Então, de certa forma, é uma substituição do sistema, não é algo em direção à recuperação do que se tinha antes. Por exemplo, eu cito para vocês esse artigo que a gente publicou nesse ano, em que a gente consegue reconhecer que existe uma relação entre a proporção de área municipal ocupada por florestas, remanescentes de florestas, com a produtividade de café e uma relação inversa entre essas áreas ocupadas por plantios de eucalipto e a produtividade de café. Ou seja, quando você recompõe um sistema, tornando ele muito mais homogêneo do que era antes, você perde funções ecológicas. E nesse caso aqui se dá mais atenção à função ecológica de polinização, portanto, a lavoura de café. Os produtores de café que não têm a menor ideia disso podem estar sofrendo perdas de produção devido aos produtores de eucaliptos em determinadas regiões. Usar uma monocultura para reestruturar um ambiente que foi degradado, tentar trazê-lo de volta, pode causar efeitos, por exemplo, como esse aí. Uma monocultura de eucaliptos não tem condições, uma floresta de eucaliptos, esse é outro termo usado, não tem condições de manter as interações biológicas que são mantidas no ambiente quando você usa grupos ecológicos diversos. Então, após essa explanação, eu gostaria que vocês assistissem a 2 vídeos sobre serviços ecossistêmicos e valoração de serviços ecossistêmicos. Então, esses processos naturais aos quais eu estou me referindo podem ser vistos do ponto de vista humano como serviços ecossistêmicos. Se eles representam algum benefício para a gente, eles são serviços ecossistêmicos. E isso é passível de valoração. Valorização humana e valoração, atribuição de valor econômico. E aí eu sugiro que vocês assistam esses 2 vídeos para complementar esse assunto e também fiquem de olho, porque em breve eu estarei postando para vocês os últimos questionários da disciplina. Com certeza os questionários 7 e 8 e talvez o questionário número 9. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima aula.